Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, esse texto é bem conhecido, sim ou não? Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos 2, 1 diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que ali estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua ou em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Só até aqui, irmãos, nessa manhã. Depois desse episódio, o apóstolo Pedro tomou a palavra e começou a explicar, sendo cheio do Espírito Santo, o que estava acontecendo aqui. Mas eu queria, irmãos, que a gente relembrasse o que foi esse acontecimento. Eu pedi para vocês abrirem comigo nesse texto, porque hoje, nessa semana, mais especificamente, a Lagoinha Global está fazendo a conferência de Pentecostes. Todas as igrejas estão se reunindo da Lagoinha e fazendo essa conferência. E por quê? Porque, se vocês lembram, há 50 dias atrás aproximadamente, nós tivemos aqui um culto. E esse culto foi o culto lembrando da ressurreição de Jesus, não é verdade? Culto de Páscoa. E por isso, hoje, 50 dias depois, nós estamos aqui lembrando do Pentecostes. E por quê? Porque 50 dias após a Páscoa, nós temos essa festa dos Pentecostes, que significa 50º, que é uma festa realizada depois de 50 dias desse período pascual, que acontece que o povo judeu faz isso. E, na verdade, o povo judeu tem 3 festas que eles celebram anualmente. 3 festas importantes: a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. E nós lembramos dessa festa dessa forma porque foi decisivo para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus aqui? Mas o que aconteceu nessa época, irmãos? Nós sabemos que Jesus, depois da sua morte e sua ressurreição, que foi nessa época da Páscoa, apareceu para os seus discípulos por um período de 40 dias. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para os seus discípulos cerca de 40 dias, dando instruções acerca do reino de Deus. Prometeu para os seus discípulos que ele ia mandar o Espírito Santo sobre eles, e mandou que, enquanto isso, os seus discípulos aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para o quê? Levar adiante a missão que eles haviam recebido de Jesus, que era para ser testemunha de Jesus em Jerusalém,
em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Jesus prometeu isso aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou. Então Jesus andou aqui nessa terra, nós sabemos, amém, irmãos? Andou, foi perseguido, fez milagres, salvou pessoas, curou pessoas, foi morto, foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, andou com seus discípulos com o corpo ressurreto, aparecendo, fazendo algumas aparições aos seus discípulos, cerca de 40 dias, prometendo para os seus discípulos que iria mandar o Espírito Santo, mas que eles aguardassem em Jerusalém. E essa instrução que Jesus deu aos seus discípulos, essa última instrução, foi no Monte das Oliveiras. Depois disso, então, irmãos, o que Jesus fez? Ainda no capítulo 1 de Atos, a Bíblia vai nos falar que os discípulos voltam para a cidade de Jerusalém, depois de receberem essa instrução de Jesus, que Jesus tinha falado, fiquem aqui, vocês receberão o Espírito Santo de Deus. Os discípulos creem naquela palavra, voltam para Jerusalém, para a cidade, vão para uma casa, um cenáculo, que era o lugar superior de uma casa, e ali os discípulos permanecem em oração, esperando o derramado Espírito Santo de Deus, aguardando essa promessa. No meio disso também nós sabemos que eles oram ali para que o Senhor mostre a eles quem deveria substituir Judas, porque Judas havia traído Jesus. Eles oram, direcionado pelo Espírito Santo, então eles escolhem Matias, e Matias então volta ali a compor o colégio apostólico, os 12 discípulos, e ali eles continuam orando, ali eles continuam perseverando em oração. É assim que você deve esperar o Senhor Jesus, em oração, perseverando em oração. E aí acontece o que você abriu comigo em Atos capítulo 2. E aí em Atos capítulo 2 chega o dia de Pentecostes. E mais especificamente, no último dia dessa festa, aconteceu isso que nós lemos aí, irmãos. O Espírito Santo veio como havia sido prometido por Jesus. O Espírito Santo foi derramado, eles experimentaram do poder de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Um parêntese. A igreja aqui, irmãos, primitiva que nós costumamos falar, essa igreja, esses nossos irmãos, a igreja do primeiro século aqui, irmãos, não tinha nada que nós consideramos essencial para o sucesso hoje. Essa igreja aqui, irmãos, do primeiro século, não tinha propriedades, muitas propriedades. A igreja aqui do primeiro século, irmãos, não tinha muito dinheiro, era uma igreja perseguida, não tinha muita influência política. A igreja do primeiro século, entenda isso, irmãos, não tinha um status social, mas ainda assim ganhou multidões para Cristo, ainda assim viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo. Isso se deu não pela quantidade de membros que tinha naquela igreja. A igreja alcançou pessoas, não porque a igreja tinha uma placa específica, a igreja alcançou pessoas, ganhou multidões para Cristo, não por algum tipo de conveniência, não. A igreja produziu, na verdade, a igreja desfrutou do poder de Deus, porque era cheia do Espírito Santo de Deus, que capacitava o seu ministério. A igreja alcançou pessoas, não pelo número de membros, por pessoas que têm carteira de membro, não, porque experimentou do poder de Deus. Nós precisamos experimentar do poder de Deus, e esse mesmo poder, irmãos, entenda isso, que agiu lá em Pentecostes, no derramado Espírito Santo, ele age na sua vida hoje, ele habita em você, ele pode te restaurar hoje. É o mesmo poder, porque é o mesmo Espírito, irmãos. Nós podemos desfrutar desse poder hoje. Esse poder que foi derramado lá em Atos capítulo 2, para testemunhar de Jesus, para se parecer mais com Jesus, para ser usado pelo Senhor. Poder do Espírito Santo, irmãos, é o que mais nossa igreja precisa, é o que mais a igreja do Senhor Jesus precisa. Ela não precisa, em primeiro lugar, de paredes pintadas, ela não precisa de ampliar templo, ela precisa de experimentar do poder do Espírito Santo de Deus, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que salva uma pessoa, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que reconstrói uma família, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que renova o cansado, porque é o poder do Espírito Santo de Deus que faz nova todas as coisas, é pelo poder do Espírito. É o que nós mais precisamos, irmãos. E como aconteceu esse fato, eu queria lembrar os irmãos nessa manhã rapidamente.
No capítulo 2, no versículo 1, o texto vai dizer que ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como eu disse, Pentecostes era uma das 3 grandes festas dos judeus. As outras 2 eram Páscoa e festa dos tabernáculos. E a lei de Moisés, entenda isso, irmãos, determinava que pelo menos uma vez ao ano os judeus tinham que ir para Jerusalém para participar de uma dessas 3 grandes festas religiosas que Deus havia dado à nação de Israel. Uma vez no ano, então, os judeus de toda parte do mundo tinham que ir para Jerusalém para participar dessas celebrações. E a festa de Pentecostes, irmãos, durava uma semana. E o dia de Pentecostes era o último dia desta semana, muito provavelmente tinha caído no domingo. E por ser dia de festa, entenda isso, e por ser dia de festa, Jerusalém estava lotada. Pessoas, irmãos, vinham de toda parte do mundo, por isso que você leu aí comigo, tantos idiomas, tantas culturas diferentes que estavam ali reunidos. Pessoas iam participar, judeus de toda parte do mundo, haviam judeus da cidade, mas também havia judeus ali de toda a parte do Império Romano. E o texto vai dizer, no versículo 1 aí, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os 12 discípulos de Jesus, mais alguns irmãos que formavam aquela comunidade ali. Aquela primeira comunidade, aquela primeira igreja. Cerca de 120 pessoas, irmãos. 120 pessoas, não eram 1.000 pessoas, não eram 4.000. 120 pessoas ali reunidas naquele lugar em nome de Jesus. Onde está isso? Em Atos capítulo 1, versículo 15. 120 pessoas perseveravam em oração. 120 pessoas perseveravam ali em clamor, buscando ao Senhor. Em uma casa, não em um congresso, em um lugar, em um espaço, no segundo andar de uma casa, não em uma conferência que iam pastores famosos, não, em uma casa, discípulos comuns, pessoas comuns, mas cheias de vontade de buscar ao Senhor, estavam reunidas ali e experimentaram do poder de Deus. Percebe, irmãos? Onde Deus age? Será que existe lugar específico para Deus agir? Não. Ele age onde Ele quiser agir, irmão, não existe limite para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo de Deus. Não existe protocolo, como o Tiago louvou aqui, não existe protocolo, irmãos. Existe um coração quebrantado, um coração contrito, um coração sedento, e aí sim manifestado o poder de Deus naquela vida, naquele coração. 120 pessoas reunidas em uma casa experimentaram algo que mudou a minha história, que mudou a sua história. Por causa desse evento, hoje nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por causa desse evento, você hoje, quando crê em Jesus, é selado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. O texto vai dizer no versículo 2 que de repente, eles estavam reunidos no mesmo lugar, nessa casa, clamando ao Senhor. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Extraordinário, sobrenatural. O texto diz, irmãos, que línguas como que de fogo encheu toda a casa, um vento impetuoso encheu toda a casa, e línguas como que de fogo pousou sobre cada um daqueles que estavam assentados, clamando ao Senhor. O Espírito Santo foi derramado ali. Agora é interessante observar, irmãos. O Espírito Santo já estava operando antes desse evento. O Espírito de Deus já atuava, já operava antes desse evento, por exemplo, na criação. Lá em Gênesis capítulo 1, o texto vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o texto vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito Santo, o quê? Se movia, pairava. Olha o Espírito Santo atuando já antes desse evento. O Espírito Santo atuava, irmãos, e atuou na história do Antigo Testamento. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, diz que então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme convocando os homens da família. Em outro texto, irmãos, em 1 Samuel 16, 13,
Vai dizer que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então o Espírito Santo já atuava antes, atuava na história ali do Antigo Testamento, atuava na vida e no ministério de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38, o texto vai dizer que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo agindo, operando na vida dos homens de Deus, na vida das mulheres de Deus, na vida de Jesus. Espírito Santo já atuava antes desse momento, só que duas coisas, irmãos, não seriam mais as mesmas depois desse evento de Pentecostes. Primeiro, irmãos, é que o Espírito Santo passaria a habitar nas pessoas e não apenas visitar. O Espírito Santo no Antigo Testamento visitava pessoas para um objetivo específico. Após Pentecostes, ele passou a habitar. E quando que o Espírito Santo começa a habitar na pessoa? Quando essa pessoa confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Quem confessou Jesus aqui como seu Senhor e Salvador? Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. De Deus, irmãos. Será que você tem valor? Tem uma canção assim, né? Um valor. O Espírito Santo se move em você. Irmãos, vai sair daí achando que você não tem valor, não. Habitado pelo Espírito Santo de Deus, de Deus. Depois de Pentecostes mudou. O Espírito Santo passou a habitar. E segundo, irmãos, que a presença do Espírito Santo seria permanente e não apenas temporária. Você sai daqui com o Espírito Santo de Deus, você vem aqui com o Espírito Santo de Deus, você vai trabalhar com o Espírito Santo de Deus, você pega o ônibus com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Você nunca mais será desamparado, habitado pelo Espírito Santo de Deus que você é. Perceba isso, irmãos. Você é filho. Como que eu sei disso? Que o Espírito Santo testifica que eu sou filho amado de Deus. Filho amado de Deus, irmão. É algo permanente, é algo que me acompanha de noite. Esse Espírito Santo me consola, esse Espírito Santo me constrange com o amor do Senhor, esse Espírito Santo renova as minhas forças continuamente comigo. Jesus disse, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Espírito Santo de Deus. A gente pode sair daqui cheio de esperança, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode sair daqui esperançoso, porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, mas o texto vai dizer que os discípulos perceberam, irmãos, lá em Atos, a chegada do Espírito Santo de Deus, por causa que veio um som do céu. Esse som era como de um vento muito forte, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então algo algo diferente aconteceu, olha só. Viu aí? Juntei as coisas, tá? Algo diferente aconteceu, irmãos. Estavam reunidos, ouviram um som como de um vento, que encheu toda a casa. Não sentiram o vento, irmãos. Não sentiram. É um som como de um vento, um som como de um vento. E segundo, que desceu sobre cada um deles línguas como que de fogo, labaredas como que de fogo pousando sobre cada um deles. Isso aconteceu de repente, foi no tempo de Deus, foi projeto de Deus, foi plano de Deus. Deus já havia prometido e se cumpriu aqui nesse momento. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito, todos foram controlados pelo Espírito. O texto vai dizer que todos foram dominados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas, e aqui em Atos capítulo 2, em outros idiomas, como evidência, como prova daquilo que Jesus havia prometido a eles, que receberiam poder para serem testemunhas. Irmãos, é isso que o texto está narrando para a gente. É isso que estava acontecendo aqui nesse dia de Pentecostes.
E ao encher a pessoa, o Espírito Santo lhe dá poder para testemunhar. Ao encher uma pessoa, irmãos, o Espírito Santo dá poder para servir. Ao encher uma pessoa, o Espírito Santo vai capacitando pessoas para permanecerem aqui nessa terra, servindo ao Senhor Jesus, anunciando o nome de Jesus, declarando Jesus como seu Senhor e Salvador. Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Quer testemunhar de Jesus? Precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Quer se parecer com Jesus? Precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Quer testemunhar de Jesus, quer servir ao Senhor Jesus aqui nessa terra, precisa ser cheio do poder do Espírito Santo, irmãos. Não conseguimos testemunhar de Jesus e servir ao Senhor na força dos nossos braços, não conseguimos. São muitas tempestades, são muitas tribulações, são muitos desafios, mas com o poder do Espírito Santo, a gente permanece servindo ao Senhor, desfrutando do Senhor em meio a tantas adversidades. Poder do Espírito Santo é o que nós mais precisamos. Por isso que todo crente precisa ser cheio do Espírito. Irmãos, não é uma opção para nós, é uma ordem. O Senhor diz: se enchem do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: sejam cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. Por quê? Porque só ser habitado vai te levar para o céu. Mas não é suficiente para que você tenha uma vida aqui, desfrutando de tudo que o Senhor Jesus tem para você aqui nessa terra. Te leva para o céu. E que bênção. Mas você pode desfrutar ainda mais do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor, sendo não somente habitado, mas sendo cheio do Espírito. Sendo cheio do poder do Espírito, irmãos. Por isso nós precisamos nos encher. Como eu disse, irmãos, todos que confessam a Jesus, irmãos, é habitado pelo Espírito, foi selado pelo Espírito, foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Todos vocês que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador é habitado pelo Espírito Santo de Deus, todos. Mas agora o enchimento do Espírito é individual, irmãos. O enchimento do Espírito é particular. O enchimento do Espírito depende de você buscar, de você querer, de você almejar, de você perseverar. Ser cheio do Espírito, irmãos, é o que Deus tem para nós, mas requer de nós um passo, requer de nós uma busca, requer de nós um anseio. Como eu disse, irmãos, Deus tem mais para nós e nós podemos desfrutar. Nos basta sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e é possível a pessoa ser nascida do Espírito, ser batizada com o Espírito, ser habitada pelo Espírito, ser selada pelo Espírito e ainda assim não ser cheio do Espírito. Mas a ordem para nós é: sejam cheios do Espírito. Eu queria que você abrisse Efésios 5, capítulo 5, versículo 18. Porque, irmãos, Pentecostes inaugurou. A partir de Pentecostes, o crente ele pode ser cheio do Espírito. A partir de Pentecostes, o crente ele pode viver aqui desfrutando da plenitude do Espírito. A partir de Pentecostes, o crente ele pode andar aqui desfrutando do poder do Espírito. Quem quer, irmãos? Desfrutar do poder do Espírito, de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida aqui nessa terra. Por isso que o apóstolo Paulo deu uma ordem: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dar uma ordem. Irmãos, isso aqui não é uma opção para nós, é uma ordem. Sejam cheios do Espírito, não é uma, se você quiser ser cheio, não, é uma ordem, porque a nossa intimidade com o Senhor, desfrutar do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem para nós, vai depender do quanto estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente, irmãos, que não se enche do Espírito, mas entristece o Espírito. Tem muita gente que não se enche do Espírito, mas apaga o Espírito. Mas como ser cheio do Espírito, o apóstolo Paulo nos ensina. Primeiro ele fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Paulo aqui faz uma comparação, irmãos. Quando uma pessoa ela está embriagada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool, sim ou não? Quando uma pessoa ela está embriagada, irmãos,
ela vive sob esse domínio. E com certeza, uma pessoa cheia do Espírito, ela vive sob o controle do Espírito, ela vive sob o domínio do Espírito, ela vive sob a direção do Espírito. Quando a pessoa está cheia do Espírito, irmãos, na embriaguez, o homem que ele faz, ele perde o controle de si mesmo. Sendo cheio do Espírito, ele ganha o controle, porque o fruto do Espírito é o que também? Domínio próprio. Na embriaguez, irmãos, o texto diz que o resultado aí é dissolução. É uma vida de dissolução, uma vida descontrolada, na qual a pessoa ela perde o controle muitas vezes. Por isso que Paulo faz essa comparação, entende, irmãos? Na embriaguez, a pessoa muitas vezes ela perde o pudor, ela vai andando, passa a não ter mais vergonha muitas vezes. Tem uma frase no mundo que eles falam, que bebida entra, verdade sai. É isso? Do mundo. Mas é para quem vive no mundo. Nós não. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem está bêbado, irmãos, passa a viver sob o domínio do álcool, enfatizando as obras da carne. Mas quem vive cheio do Espírito Santo, irmãos, é enfatizado na vida dessa pessoa a obra do Espírito, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Na embriaguez a pessoa perde o controle, mas sendo cheio do Espírito, a pessoa ela tem o controle, porque o Espírito Santo é domínio próprio. O que é ser cheio do Espírito aqui, irmão? Nós queremos... Como Paulo, ele diz, falando entre si com salmos. Olha que interessante, irmãos. Irmãos, o texto está claro para nós, entenda. O texto está claro. Como eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. O texto está claro, ele diz, falando entre si, irmãos. Falando entre si significa estar em comunhão. Falando entre si significa estar em comunidade. Falando entre si significa estar uns com os outros. Falando entre si significa congregar. Falando entre si significa estar em um pequeno grupo. Falando entre si significa estar recebendo oração, fazendo oração, falando entre si dessa forma. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, não viva sozinho, não vive isolado, porque quero ser cheio do Espírito Santo. Eu falo entre si, eu sou usado por Deus no meio das pessoas, eu recebo de Deus no meio das pessoas, eu amparo pessoas, eu sou amparado. Falando entre si, irmãos. Não tem como querer ser cheio do Espírito Santo andando sozinho, somente. Congregando, irmãos, se deixando ser usado por Deus, discipulado por pessoas. Pedindo perdão. Perdoando as pessoas, aí você vai se enchendo do Espírito, aí você vai experimentando do poder do Espírito, falando entre si com salmos. Isso é ser ativo no corpo de Cristo. Não é só vir, irmãos, ficar sentado recebendo da palavra, mas é falando entre si com salmos, é sendo ativo no corpo de Cristo. É não estar com as pessoas, viver criando intrigas aqui, ó, falando entre si, brigando, é isso que o texto diz? Falando entre si, mal dos outros, é isso que o texto diz? Falando entre si com salmos. É viver estando aqui, mas falando com salmos, ou seja, que a nossa palavra, ou que as nossas palavras, elas sejam temperadas pela palavra de Deus. É estar em comunhão, mas não estar também dividindo o corpo de Cristo. É estar em comunhão, é falando entre si, é vir congregar, mas é não congregar também, irmãos, fazendo divisão, fazendo grupos, não. É falando entre si com salmos, ser cheio do Espírito, falando entre si com salmos. Que as nossas palavras, elas transmitem graça para aqueles que estão ouvindo. Que as nossas palavras, elas sejam abençoadoras. E assim você vai se enchendo do Espírito. Uai, pastor, eu achei que eu me encher do Espírito é só orando em línguas no meu quarto 5 horas por dia. Pode ser também, irmãos. Mas se você orar em línguas lá e não congregar, não vai ser cheio do Espírito. Se você edificar a si mesmo lá e chegar aqui, dividir o corpo de Cristo, não será cheio do Espírito. Se você orar em línguas lá, ter o tempo individual com o Senhor, chegar aqui e causar divisão, não será cheio do Espírito. Irmãos, não divida, não limite o Espírito Santo.
Eu posso orar, eu posso ter tempo. Na verdade, eu devo ter esse tempo com o Senhor. Eu devo me derramar lá. Você que tem dom de línguas, irmão, mergulha no Senhor. Edifique a si mesmo. Mas chegue aqui, irmãos, e fale entre si com salmos. Chega aqui e abençoe pessoas. Chega aqui e seja um instrumento de Deus com o dom que Ele te deu para a edificação do corpo de Cristo, não para divisão. Falando entre si com salmos, irmãos, com salmos. Perceba, irmãos, não é somente estar na igreja, é ser igreja, é ser um membro ativo. Cada pessoa aqui, irmãos, que nasceu de novo, que é habitado pelo Espírito Santo, tem dom ou dons da parte de Deus. O que você faz com esse dom? Ok, o dom de língua você pode edificar a si mesmo, mas não somente isso. Você pode edificar o corpo com os dons, você pode edificar o corpo com os outros dons que o Senhor te deu. É para isso que servem os dons, irmãos, edificação do corpo de Cristo. Como que a gente vem, como que a gente congrega. E fica, quem somos nós, né? Aprisionando ou não sendo usado por Deus. Irmãos, Ele te deu dom, você tem dons da parte de Deus. Se deixe ser usado por Deus. Pessoas em outras partes do mundo, em outras partes da cidade, nasceram de novo, são habitadas pelo Espírito Santo de Deus, estão sendo usadas com os dons que Deus deu a essas pessoas, filhas de Deus, e você está aqui, congregando aqui. Seja usado por Deus pelo dom ou com o dom que Ele te deu. E assim você vai sendo cheio do Espírito, e assim você vai experimentando do poder de Deus. Irmãos, o texto vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos e mais, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu vou ser cheio do Espírito Santo como? Eu vou ir lá, eu vou no culto, e vou estar no culto cultuando a Deus em espírito e em verdade. Eu vou estar no culto, e cultuando a Deus com palavras que vão louvar o Senhor Jesus. Aí eu vou sendo cheio do Espírito, aí vou experimentando do Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, Ele está aqui nessa manhã, porque a palavra dEle está sendo pregada. O versículo 20 vai dizer: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero me encher do Espírito. Vou ter meu tempo individual com o Senhor, vou louvar ao Senhor individualmente, mas vou voltar e falar entre si com salmos. Eu vou voltar e cultuar a Deus com hinos e cânticos espirituais. Eu vou voltar e vou dar graças a Deus. Vou viver dando graças a Deus constantemente por todas as coisas. Aqui, irmãos, é viver em gratidão, irmãos. A gratidão, irmãos. Que poder que tem uma pessoa grata ao Senhor, sim ou não, irmãos? Que poder que tem uma pessoa sendo grata ao Senhor, irmãos. Eu não estou falando aqui de ser grato por todo o mal moral que acontece na sua vida, amém? Eu sofri um adultério, graças a Deus. Não é isso, irmão, não é isso. Mas viver em gratidão, irmãos, viver cheio de gratidão, irmãos, é lembrar que Deus quem faz, é que Deus quem fez, é que Deus que me faz levantar todos os dias, é lembrar das coisas que eu tenho, pela graça de Deus eu tenho, e ser grato a Deus. É isso, irmãos. Ser grato é viver uma vida não sendo cheio de rancor, não sendo cheio de ressentimento, de ódio, de inveja, é sendo cheio do Espírito Santo de Deus, sendo cheio de gratidão ao Senhor. E no versículo 21, irmãos, o apóstolo Paulo termina dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu achei que para ser cheio do Espírito Santo teria que viver de outra forma. O texto diz, irmãos, sujeitar uns aos outros, temendo ao Senhor, ou por temor ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não pode ser altiva. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode ser arrogante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não pode ser soberba. Se sujeitar, irmão, no texto aqui, é deixar o seu interesse em viver por alguém. É deixar o seu interesse e querer viver por alguém. É olhar para o outro, é viver em favor do outro muitas vezes. E a igreja, ela vive em sujeição mútua, irmãos, um servindo ao outro, um se sujeitando ao outro. Mas quem sou eu para servir alguém? O seu Senhor, irmãos. Filipenses capítulo 2 vai dizer
que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, se fez semelhante aos homens e serviu. E nós. E Jesus era cheio do Espírito, irmãos. O que ele fez? Serviu. Serviu tanto que veio morrer em nosso lugar. Nos serviu tanto que pagou a nossa dívida, irmãos. Estávamos para ser condenados. A minha oração é que isso nunca apague do meu coração, irmãos. Que todos os dias eu lembre para onde eu estava indo, mas eu não estou indo mais porque alguém pagou a minha dívida. E que isso faça eu viver aqui de alguma forma mais grato ao Senhor. Senhor, me falta tanta coisa, mas eu tenho eternidade. Senhor, me falta tanta coisa, mas eu sou filho amado do Senhor. Senhor, me falta tanta coisa, mas eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, me falta tanta coisa, mas eu nunca serei desamparado. Irmãos, sujeitar uns aos outros. O Senhor veio e fez isso e Ele nos pede também. E assim nós somos cheios do Espírito. E assim nós somos fortalecidos com o seu poder. Aí sim nós desfrutamos mais do Senhor e do seu poder, irmãos. Sujeitar uns aos outros, irmãos. Perceba que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. E só é possível hoje ser cheio do Espírito, irmãos, por aquilo que aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. 50 dias após a ressurreição de Jesus, irmãos. Ele derramou o seu Espírito. E por Ele ter derramado o seu Espírito, hoje nós somos habitados por esse Espírito. O mesmo Espírito que foi derramado lá, que foi derramado com poder, com graça. Nós hoje experimentamos desse Espírito. E a ordem para nós é, não somente sejam habitados, mas sejam cheios. Não somente sejam selados, mas sejam cheios. Não somente sejam batizados, mas sejam cheios. Não apaguem o Espírito, irmãos. É possível, como crente, você andar entristecendo o Espírito. É possível, como crente, irmãos, você andar apagando o Espírito. Paulo deu essa ordem, não apaguem o Espírito, porque é possível. E ele deu uma outra ordem, não entristeçam o Espírito, que é possível, porque é possível entristecer. A ordem dele foi, sejam cheios do Espírito. Eu sou cheio orando, eu sou cheio jejuando, eu sou cheio me entregando a Ele, eu sou cheio usando o dom que Ele me deu, que Ele te deu, para orar em línguas e edificar a si mesmo, mas eu sou cheio também dessa forma, congregando, eu sou cheio, irmãos, me sujeitando, eu sou cheio aqui usando o dom que Deus me deu, para edificar outras pessoas, eu sou cheio aqui sendo discipulado no corpo de Cristo, eu sou cheio sendo instrumento de Deus e deixando outras pessoas serem instrumentos de Deus na minha vida. Assim eu vou me enchendo, irmãos, que o Senhor vai me consolando, o Senhor vai me exortando no meio do corpo de Cristo, o Senhor vai me discipulando, o Senhor vai me corrigindo e aí eu vou sendo cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Você quer ser cheio do Espírito? Amém. Fique de pé no seu lugar. Se você puder fechar os seus olhos nessa manhã. Se você puder agradecer ao Senhor primeiro porque o Espírito Santo dele foi derramado nessa terra. Porque o Senhor Jesus ele foi, morreu, ressuscitou, mas ele prometeu que não nos deixaria órfãos. O Senhor ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, mas prometeu que derramaria o seu Espírito, o Consolador. E hoje nós estamos aqui desfrutando desse Espírito, hoje nós estamos aqui habitados pelo Espírito, e hoje nós podemos ser cheios desse Espírito. Será que você pode orar ao Senhor no seu lugar nessa manhã? Será que você pode